está iniciando agora a gravação, então acho que a gente pode realmente, né, iniciar oficialmente. Boa tarde, sejam bem-vindos. Né, a gente está dando continuidade às nossas atividades nesse mês de outubro, com a temática da ética, né, na prática profissional do nutricionista na área da alimentação coletiva. Mas hoje a gente não pode, né, não poderia esquecer de parabenizar os professores que não medem esforços para cumprir o seu papel de educador, seja na educação infantil, seja na universidade. Então, por esse motivo, eu gostaria de citar aqui o Paulo Freire, né, que diz, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Fecha aspas. Então, é nesse clima aqui de troca hoje que a gente, né, inicia a nossa tarde. Hoje a gente tem o prazer de receber a nutricionista Michele Camar, acho que é assim que fala, né, Michele? Isso. Michele Camar, né? Ela vai falar com a gente sobre a atuação ética do nutricionista em hotelaria, né? É uma temática assim que traz, né, uma curiosidade enorme. A gente sabe da dificuldade que a gente tem de ter uma aproximação, né, com a hotelaria dentro da graduação. Né? Então, a gente está muito feliz, Michele, com a sua presença e com a sua participação aqui com a gente. Tá? Então, ela vai conversar hoje, mas vou apresentá-la. A Michele, ela é nutricionista, com homologação em nutrição pela Universidade de Barcelona, na Espanha, e também fez o curso de gastronomia pela Hoffman, também na Espanha, né? Em Barcelona. Ela tem MBA em Gestão e Controle de Qualidade dos Alimentos, é pós-graduada em Nutrição Clínica e Funcional e também em Nutrição Esportiva, e hoje ela é a nutricionista-chefe do Hotel Fairmont Copacabana, da rede Accor, acho que é Accor. isso, Accor. Isso. Tá? Então, seja muito bem-vinda, tá? A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Fique à vontade. Você já tem, né, assistido algumas, sabe que a gente volta para as perguntas depois, mas você fica à vontade a forma que você queira conduzir. Eu vou desligar meu áudio e o meu vídeo para não ter interferência, mas estou aqui e volto, tá bom? Tá ok, Renata. Muito Fica obrigada pelo convite. Bom, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar falando sobre nutrição e hotelaria. Eu acho que vocês estão tendo muita sorte de estar, já até comentei isso com a Renata, de estar participando de um projeto tão bonito, né, de mostrar as experiências dos nutricionistas, porque eu não tive isso na minha graduação, né, foi bem restrito, e acho que eu caí meio de paraquedas mesmo, aprendendo, trabalhando, então isso é muito importante para a vida profissional de vocês, tá? Então, vamos lá. Atuação ética do nutricionista na hotelaria, né? O nutricionista na hotelaria é o profissional que vai estar atuando como responsável técnico, né? É o responsável pelo planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação das áreas de alimentação e nutrição, né? Então, tudo isso é de muita responsabilidade e tem que ter um trabalho muito árduo em cima disso, tá, gente? É muita responsabilidade. Bom, a Renata já me apresentou, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidadezinha bem pequena, né? General Salgado. E eu fui estudar nutrição no Paraná, né? Sempre gostei muito da parte de nutrição, alimentação. E eu fui cair na Espanha fazendo gastronomia, porque eu fui trabalhar num hotel bem pequeno, em Rio Claro, e lá tinha um chefe de cozinha. E esse chefe, a gente começou a debater, sabe? Quando a pessoa começa a trabalhar contigo e você não consegue mostrar que você sabe também, porque faltou conhecimento na minha graduação, né, de gastronomia e tudo, então aquilo me interessou muito, como tinha uma amiga da faculdade,
cursando a Hofmann em Barcelona, eu decidi ir, foi muito bom. Trabalhei em restaurantes também, então foi uma experiência muito boa. Então, nessa parte de alimentação coletiva, eu trabalhei em escolas, creches, né, do município onde eu morava. Então, depois fui para o UAM, né, alimentação coletiva mesmo. E é isso, tá? Também tem experiência com consultório. Então, na hotelaria, vocês vão ver no decorrer da palestra que a gente acaba utilizando tudo isso, tá? Todos esses conhecimentos, eles são bem importantes, tá? Então, falando sobre o segmento hoteleiro, né? Então, em 2019, antes da pandemia, a gente contava com 10.500 hotéis, né, no Brasil, uma média. E aí, com a pandemia, o setor hoteleiro, o turismo caiu muito, a gente está se reerguendo, né? A partir de 2020, em 2020 a gente teve uma perda significativa de vagas, né? E como vocês podem ver aqui no slide, menos de 114 mil. Oi? Michele, você desculpa, eu acho que o seu microfone está passando, ele está dando alguma interferência, não sei se está passando na sua blusa, é o microfone ou no cabelo. Ah, eu vou tirar o fone então, vou ficar sem. Melhorou? Melhorou, acho que sim. Tá, mas deu para ouvir? Eu começo de novo? Não, deu para ouvir sim, tá? Mas tá. Melhorou. Só vou aqui. Pronto. Tá, então voltando aqui. Então, 2021, já, esse ano, a gente já conseguiu ter uma boa recuperação do setor, e pelo que eu estou vendo, né, no hotel que eu trabalho, a taxa de ocupação, as coisas estão voltando, né, em um outro perfil, mas o turismo, ele tá se reerguendo, graças a Deus, tá? Uma coisa que mudou muito no hotel, a gente trabalhava muito com evento corporativo, né, então online agora permaneceu, e a gente acaba se reinventando, né, como todo mundo agora, né. Bom, o objetivo da nutrição na hotelaria é essa, que o hóspede chegue, se sinta feliz, né? A hotelaria de luxo, a gente tem o seguinte objetivo, né? De transformar em memórias, né? A experiência lá no hotel. Então, é que o hóspede venha, se sinta feliz com a sua família, aproveite a cidade. Então, é o prazer de satisfação ao hóspede, né? Então, é um segmento muito prazeroso trabalhar na hotelaria. Bom, com relação à função do nutricionista dentro do hotel, né? A gente trabalha realizando controle higiênico-sanitário, né? Então, toda a parte de implementação de manual de boas práticas, né, até o APPCC, caso, né, o hotel queira. Também responsável pelo PAT, né, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, tem o refeitório, o nutricionista também é responsável por isso, e a responsabilidade técnica que eu disse no início. Então, a gente atua exatamente nessas funções, tá? Eu gosto sempre de dizer que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Então, há 10 anos atrás eu tentei fazer gastronomia, mas pensando na nutrição, acho que me fez ter essa grande oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, trabalhar na hotelaria, né? Então, isso é muito importante mesmo. Que vocês puderem fazer a mais, sempre vai estar somando na vida profissional de vocês, tá? O que eu considero importante, né, para o nutricionista estar atuando na hotelaria é ter bastante conhecimento no pacote Office, né, Excel, PowerPoint, idiomas, né, na hotelaria realmente é importante falar idiomas porque a gente sempre faz atendimento ao hóspede, né, se diz, eu tenho uma intolerância, ou tenho uma alergia a determinado alimento, ou eu comi tal coisa, passei mal, então a gente sempre vai estar em contato com o hóspede, e aí você vai, geralmente aqui no Rio de Janeiro, vem pessoal muito de fora, né? Então, inglês, espanhol é sempre muito bom. Ser uma nutricionista ou um nutricionista muito organizado, né? Porque como são muitos processos, né? Implementação de controle, se você não for organizado, nada acontece, tá?
Conhecimento de gastronomia, eu não digo não só na hotelaria, mas também quem quer consultório tem que saber, porque você às vezes tem que ensinar o seu paciente a estar se alimentando, a cozinhar, né, nos horários certos, ensinar receitas. Eu acho que tudo são opções que vai estar fidelizando o seu cliente, né, não só na hotelaria. Na hotelaria é importante porque tem o cardápio do refeitório, tem o cardápio dos eventos, o chefe às vezes chama se tem algum cardápio funcional e tal, tá? Como eu disse, conhecimento clínico, porque se você tem um relato de intoxicação alimentar, o recordatório é sempre muito importante, né? Aplicar um bom recordatório de 3 dias, fazer investigação. Então, dá para perceber que a nutrição, ela não é só um caminho, assim, a se seguir. A gente tem que ir atrás de vários conhecimentos aí para tá fazendo um bom trabalho, né? Tudo isso vai estar auxiliando. Aqui sobre nutrição e gastronomia, né? Então, nutrição, a gente acaba estudando mais sobre os alimentos, nutrientes, compostos bioativos, né? Reações químicas e metabólicas. E a gastronomia é uma arte, uma ciência, né? E aí voltadas para as técnicas culinárias, né? Armazenamento, pré-preparo, corte, manipulação, cocção e a finalização do prato, né? E aí o cliente está sempre focado no prazer gastronômico, né? Se a gente puder conciliar os dois, é muito bom, tá? Bom, dentro do hotel, a parte de segurança dos alimentos, que é o nosso foco maior, a gente tem que estar sempre verificando todas as documentações, né? Desde manifestos de lixo, detetização, controle de potabilidade de água, limpeza de reservatório. Então, todos esses documentos necessários a gente tem que estar monitorando e verificando se eles estão, né, na data certa, no prazo certo, se estão fazendo tudo certinho, tá? Seguir as legislações. Agora, com o Covid, teve muita medida provisória, né? Distanciamento da mesa é tal, o buffet pode ser aberto ao público. Então, assim, sempre está observando as legislações, né, caso mude, e seguir realmente, né? Fazer a supervisão, identificação e controle das validades dos alimentos, isso é muito importante, né? Não só de ter um alimento vencido, mas o nutricionista, ele tem que ter esse conhecimento técnico de saber dar um prazo de validade no alimento, né? Então, qual substância, qual ingrediente vai estar conservando, qual eu posso estar aumentando a vida de prateleira dele ou não. Então, isso é um nutricionista que determina dentro do hotel, não é o chefe, tá? A responsabilidade técnica, que eu acho que eu vou falar sempre, que é a mais importante, né? Implementar e monitorar, isso é muito importante. Essas duas palavras são muito importantes no processo de controle de qualidade, tá? Implementar sempre com treinamento, orientação, né? E ter aquela empatia, de ter paciência, de ensinar com carinho, né, os funcionários, porque a gente tem que ter atenção, carinho, são uma equipe, a gente trabalha em equipe, né, e monitorar sempre tá verificando se realmente está acontecendo, tá? Existem fiscalizações que são muito sérias, né, vigilância sanitária, o PROCON, né, e o DECON, que é a Delegacia do Consumidor. No caso do DECON, se eles vêm para fiscalizar e encontram alimentos vencidos, o DECON e o PROCON vem mais por questões de validade mesmo, tá? Se o alimento realmente está vencido, e pode até levar o responsável técnico, né? Se for nutricionista ou chefe, eles podem ir presos, né? Então, é uma situação bem difícil que a gente tem que atuar com muita responsabilidade, tá? O nutricionista também realiza visitas técnicas com os fornecedores para homologar os fornecedores que vão estar atuando no hotel, fornecendo os alimentos, né? Se você compra algum produto já pronto, é importante fazer essa verificação lá, se eles passam nos critérios, né, de boas práticas, porque você está
sendo responsável, a partir do momento que o alimento chega no seu hotel, você está sendo responsável, né? O nutricionista, por legislação, também tem que estar especificando se tem glúten, né, nos pratos, no cardápio também é uma norma, então sempre está observando isso. Também tem os estagiários de nutrição, né, que também é importante estar fazendo esse monitoramento. Então, acaba sendo uma equipe muito grande, porque o nutricionista tem que monitorar os cozinheiros, tem a sua própria equipe, né? Então, até a equipe de limpeza também tem que estar monitorando. Então, a gente acaba atuando com a maioria dos funcionários no hotel. Se tem o gerente geral, que às vezes vem tirar alguma dúvida, né? Fazer alguma observação. Então, é bem dinâmico, tá? Dentro do hotel, o que a gente tem? A gente tem um refeitório. Esse refeitório, ele pode ser interno, feito lá, ou ele pode ser externo, né? Você pode oferecer para um outro hotel, né? Se for um hotel perto, você pode também oferecer para outro hotel, ou comprar comida de fora, terceirizar, né? Então, e aí se terceiriza, volto a dizer, visita do fornecedor, né? Fazer roteiro de inspeção. Nós temos também auditorias internas da rede, né? Então, se for redes grandes, né, como a Accor, a gente tem auditorias internas com pontuação. Então, além da fiscalização que a gente tem, né, aqui no Brasil, temos as auditorias internas e também eventos internos e externos. Sempre tem evento no hotel, né? Tem salões e tal, pelo menos nos hotéis que eu trabalhei. Os eventos externos também de muita responsabilidade, porque o nutricionista acaba tendo que tirar uma licença externa, né, de evento externo, que chama LSAT, e aí você é responsável pelo transporte, por o alimento chegar na temperatura adequada, para estarem servindo de uma forma adequada lá também. Então, tudo tem que ser bem monitorado, tá? Dentro do hotel, a gente cuida dos hóspedes, né? Se tem hóspedes com intolerância, se tem alguma alergia, se tem uma doença, se tem uma dieta especial. Então, a gente faz esse atendimento aos hóspedes, né? Então, eu já tive casos que uma mãe chega, olha, meu filho, ele tem alergia a nozes. O que ele pode estar comendo? Então, você tem que verificar todo o fluxograma para ver se vai ter uma contaminação cruzada, né? Então, tudo isso a gente tem que estar monitorando, tá? Também temos ações dentro do hotel para a saúde dos trabalhadores, né? Palestras, incentivo à atividade física. Então, a gente também cuida da saúde, né, dos colaboradores do hotel. Em alguns casos específicos, se tem algum cliente que pede um cardápio mais funcional, um cardápio mais saudável no evento, a gente acaba elaborando o cardápio junto com o chefe, né? Como cada um na sua área, né? Como a gente entende a função dos nutrientes, a gente vai estar auxiliando aí os chefes, né? Para estar fazendo os cardápios, tá? Em redes maiores, a gente acaba tendo convite para palestras, tá? Fora. Então, eu vou estar passando aqui algumas atividades que a gente acaba realizando, né? Trabalhando no setor hoteleiro. Então, eu também dei uma palestra para o Le Cordon Bleu, quando eles tiveram Open Doors, né? Para falar sobre nutrição, técnicas culinárias, né? Então, acaba sendo bem dinâmico a rotina do nutricionista na hotelaria. A rede também junta os hotéis do Brasil para montar livros de receitas saudáveis, que não tem desperdício com alimento. Então, eles focam sempre também em redução de plástico. Então, tem coisas interessantes. Eu volto a dizer, a gastronomia ajuda muito nessas horas, tá? Educação nutricional, isso aqui foi no hotel que eu trabalhava, a gente acabou colocando no refeitório. Esses saquinhos brancos é a quantidade de açúcar, né, de cada alimento. Então, a pessoa olhava e falava, nossa, tem tanto açúcar aí dentro e tal. E aí é interessante, sabe? A nutrição clínica, ela nunca vai sair da gente. Eu penso que não existe, sou de One, sou clínica, acho que não tem essa diferenciação. A gente é nutricionista e a gente entende, né? A clínica nunca vai sair da gente. E é bom, sabe, ter esse conhecimento, porque às vezes eles perguntam, qual é o melhor açúcar, né?
meu triglicérides está alto, então sempre vem umas perguntas assim, para a gente estar orientando. Aqui também foi algumas palestras, e aí teve palestras para o Outubro Rosa, que me pediram uma receita de salada, e eu montei a salada também para a palestra, que foi bem interessante, tá? E aí a gente pode trabalhar com muita coisa, muitas opções, né? Diversos temas. É importante também, quando os colaboradores fazem exame periódico, também dá para determinar qual tipo de patologia está maior, se eles têm muita pressão alta, se tem muito colesterol alto, e aí, uma vez ao ano, tem essas palestras para estar orientando, e eles adoram, né? É muito importante a gente passar esse conhecimento de nutrição para todo mundo, né? Bom, quando a gente se forma, a gente tem esse juramento. Eu já vou começar a entrar na parte da ética, né? Onde diz do exercício da profissão, né? Que a gente tem que exercer ela com dignidade e eficiência. Eu acho que esse é o maior ponto aqui, né? E ser fiel aos princípios da moral e da ética. Então, em qualquer setor, a gente tem que estar muito focado nisso, para não ser negligente, né? Bom, a atuação da ética do nutricionista aqui, dentro da hotelaria, eu abro uma questão muito importante, que é a liderança, por exemplo, né? Eu canso de ver em visita técnica de fornecedor, quando tem uma nutricionista no local, a nutricionista não tá com o sapato adequado, tá maquiada, tá de brinco, tá com a unha pintada na área de manipulação. Então, eu vou dizer, na minha prática, não funciona, porque você diz para sua colaboradora, tira o esmalte, sendo que a sua unha tá vermelha, sabe? Então, é uma coisa que não funciona muito, até um conselho para vocês, de serem líderes, por exemplo, né? Atuar, porque o nutricionista, ele não é manipulador de alimento, né? Então, ele não responde, né, na legislação como manipulador, mas é importante essa liderança, por exemplo. Empatia. A empatia, às vezes, ela é tão necessária para não desunir a equipe, né? Todo mundo tem um dia ruim, já que a gente monitora procedimento, né, boas práticas, manipulação de alimentos, tem dia que a pessoa não está bem, né, está passando por algum problema. Às vezes, ser um bom ouvinte ajuda, né, não ser tão incisivo. Eu realmente já quis as coisas muito perfeitas, e a gente tem que entender que nesse mundo nada é perfeito. A gente tem que ter paciência e puxar a equipe para você e trabalhar em cima disso, né? Dentro do hotel, e eu acho que em qualquer outro setor, hospitalar, por exemplo, quando a gente lida com uma gerência, ou, não sei, no hospital, eu nunca trabalhei em hospital, mas eu imagino o médico com a nutricionista, a gente só vai conseguir respeito e se posicionar através de conhecimento, né? Se você entende da legislação, o que preconiza, né? Isso vai te ajudar e muito, né? Não ficar perdida, não sentir, não estar tão insegura, né? Com relação às decisões, porque tem muita decisão a ser tomada, tá? Manter esse espírito de equipe, né? Então, manter esse espírito de equipe, porque a nutricionista sozinha não trabalha, né? O trabalho dela depende dos outros, né? De estarem fazendo tudo certinho e tal. Tem principalmente na pontuação interna da rede, né? Que isso influi muito. Então, ter essa equipe unida, fazer todo mundo trabalhar e respeitar as normas, os procedimentos. São muitos procedimentos, tá? A empresa também tem o seu código de ética, não só, né, de cada profissão, mas tem que respeitar as normas da empresa. Então, isso é muito importante para a gente ser o líder, por exemplo, né? Realmente, eu fiz uma visita técnica essa semana, como eu te disse, eu já vi a nutricionista sem estar paramentada, sem estar, né,
usando os EPIs corretamente, né, o sapato de segurança, jaleco, enfim, né, isso acho que causa uma impressão muito ruim, né, parece que é de qualquer jeito, então, isso é muito importante. Deixa eu passar aqui. Bom, eu acho que esse aqui é o pior caso, né, de ética na nutrição, porque foi uma negligência, eu não sei se tinha nutricionista, qual era. Esse slide eu sempre mostro nos treinamentos com os funcionários, que foi um hotel, foi no Recife, teve 70 casos de intoxicação e uma criança morreu, né? Então, eu falo, a responsabilidade técnica, ela é muito importante, né? Nada é brincadeira, a gente está ali realmente para tomar conta, observar cada passo que a equipe dá com relação à manipulação, tempo de exposição de alimento, tá? Para não acontecer um problema desse. Eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer de uma criança ir a óbito, né? Tantas pessoas e fechar o local, né? Então, é bem complicado mesmo, tá? Só vou voltar aqui. Viu, Renata? Se o pessoal quiser abrir para pergunta, tá. Porque eu sou meio rápida para falar. Não, sem problema. Peraí, eu vou abrir aqui. Então, faz o seguinte, Se quiser até abrir o Michelle. microfone, pode falar. Isso, eu vou pedir para você só fechar a apresentação. Tá, vou fechar aqui. Isso, e aí a gente pode abrir agora para as perguntas. Então, quem tiver mais à vontade, quiser abrir o microfone e perguntar, sem problema. Quem não quiser, tiver mais tímido, coloca lá no chat. Eu queria até ressaltar aqui, né, a fala da Michele em relação a quando a Michele fala assim, a clínica nunca sai da gente, né? E a gente pode ver que na área da alimentação coletiva, ela consegue abraçar muitas outras áreas da nutrição. Né? Então, a gente, quantas atividades, né? Você colocou, você mostrou, e quantas delas estão se interlaçam com outras áreas, né? Então, você deu o exemplo da clínica, a gente viu a parte de higiene e controle, né? A própria avaliação nutricional, né? A educação alimentar e nutricional. Então, a gente vê como é que tudo isso vai funcionando dentro de um serviço de alimentação. Então, eu achei bem importante quando você ressalta isso, mas acho que a gente já tem perguntas aqui. Então, ó, o Robson, ele coloca que no caso da intoxicação, né? Como é que o que acontece com o nutricionista? Ele é processado ou o hotel que é processado? Então, eu nunca tive, graças a Deus, né, um processo desse, mas quando acontece, o nutricionista, ele é o responsável técnico, mas tem um processo investigativo, né? Se você fez, você sempre tem uma chefia acima de você. Se você fez os processos adequadamente, se você registrou tudo que você viu que estava inadequado, né? Então, se você pontuou tudo e mostrar o que poderia acontecer, eu acredito que o nutricionista não vai ser punido, porque ele fez o trabalho dele, né? Então, se a empresa for negligente, aí esse processo vai caminhar para o lado da empresa, tá? Então, o importante é registrar. Tudo que você faz, você tem que registrar, tá? E o nutricionista, ele são os olhos para o hotel, né? Tudo que pode acontecer, você tem sempre que ressaltar. A Bruna também coloca aqui, Michele, se lá você é a nutricionista-chefe, né? Mas se você tem outros nutricionistas lá com você para dividir as funções, como é que funciona? Então, antes da pandemia, eu tinha uma equipe com 5 pessoas, né? Então, eu tenho mais uma nutricionista e mais 5 estagiários, né? Então, um estagiário junto com o recebimento de mercadorias e os outros na função do hotel, né? Porque é um hotel muito grande, são 400, quase 400 quartos, então é um mundo lá dentro. Então, realmente precisa de muita gente.
imagino, a gente costuma fazer visita, né? E aí os alunos ficam fascinados, né? Com a grandiosidade do serviço, né? E até com o que é apresentado, né? Aos clientes, aos hóspedes. Eu vou até juntar aqui, tem duas perguntas, uma do João Vitor e uma do Robson, né? Tá. Que fala de cardápio. Então, o Robson ele pergunta como é que é pensado o cardápio, e o João Vitor acho que complementa, né? Se vale a pena um nutricionista realizar um curso de planejamento de cardápios. Então, a gente sabe que, não, qualquer curso é bem-vindo, eu acho super importante. Mas o cardápio, a gente tem que pensar sempre no custo dele, né? O que você pode oferecer e nas necessidades do trabalhador, né? Tem as leis do PAT, então eu estou imaginando que é o cardápio do refeitório, tá? Porque tem o cardápio de evento, o cardápio do restaurante, né? Tem vários cardápios aí. Mas é de acordo com o cliente precisa, né? Refeitório a gente tem um budget, que é tipo um valor a ser gasto, e aí esse cardápio é trabalhado em cima do valor e das necessidades, né, dos trabalhadores, porque tem uma lei em cima disso que, se o conselho for lá, eles vão estar verificando e tal. A Cláudia até ela ressalta aqui um pouco, né, do que eu falei quando você concluiu a apresentação, mas que foi de acordo com a sua apresentação, que a nutrição clínica, a Cláudia foi a nossa palestrante de offshore, né? E aí ela coloca aqui, a nutrição clínica e a educação nutricional, né? Elas estão sempre presentes na alimentação coletiva, né? Porque a gente trabalha uma clientela que, teoricamente, né, é adulta e sadia, mas a gente sabe que a gente tem as particularidades, né? Deixa eu ver aqui. Então, aí, por exemplo, um serviço de spa. Quem vai auxiliar no cardápio do spa, né? Se a gente está falando de hotelaria de luxo, vai ser a nutricionista que vai fazer esse cardápio, né? Pensando nisso. Então, a clínica, realmente, ela nunca sai. O controle dentro de um hotel, ele é tão grande que até o frigobar, né, os alimentos que estão lá dentro, a gente tem que ter controle de validade, tem que ter planilha, né, rastreabilidade dos lotes, dos alimentos. Então, assim, é um controle imenso, porque o hóspede não pode achar nada vencido, né? Com certeza. A Cris até levantou a mão, mas tem uma pergunta da Graziele antes. A Graziele pergunta como é que foi o seu início de carreira para trabalhar como nutricionista em hotéis? Então, eu trabalhei num hotel pequeno, em Rio Claro, no interior de São Paulo, e aí como eu conheci um chefe lá, e a gente começou a debater, porque eu não entendia nada, e aí eu fui para a Espanha estudar gastronomia, convalidar meu diploma. Voltando, eu vim para o Rio de Janeiro e comecei a trabalhar com controle de qualidade, né? Então, trabalhei para uma rede de franquias, e aí surgiu a vaga no Copacabana Palace. E aí foi onde eu comecei a estar trabalhando lá. O diferencial da gastronomia, eu acho que ajudou muito a ter me colocado lá. Idiomas, tudo aquilo que eu te falei, idiomas, ter uma experiência fora, quem puder, eu acho que vale muito a pena, por crescimento pessoal, entender como a nutrição funciona em outro país, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito. E aí, do Copacabana, eu trabalhei em 3 hotéis no Rio, né? Copacabana Palace, o Sofitel Ipanema, que é da rede Accor, que ele fechou, e aí a gente fechou aquele e inauguramos o Fairmont, e daqui a pouco a gente vai reinaugurar o Sofitel Ipanema. E foi isso, foi procurando vaga, né? A gente tem isso no início, né? A gente vai batendo, até a gente encontrar a portinha que abre, né? E a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Com certeza, acho que toda oportunidade de estar aprendendo, sabe? E eu sou uma pessoa muito inquieta. Por exemplo, eu nunca tinha feito palestra no Google Meet, e aí eu perguntei para você, falei, Renata, precisa aprender, como é que faz? Então, eu sou curiosa, eu acho que a gente tem que ser curioso, aprender outras áreas, se diferenciar dos outros, e conhecimento é sempre importante, né? Ah, com certeza. Eu ia até perguntar que a Cris abaixou a mão, mas ela botou aqui que a Graziele pensou o que ela ia perguntar. Então, você já respondeu. Mas o Robson colocou aqui, ó.
o nutricionista de hotelaria, ele presta consultoria ou ele é contratado efetivo? Tem as duas opções. Ele pode ser PJ, né? Ter uma empresa de consultoria e atuar no hotel. Eu não, eu sou da rede mesmo, então você pode ser CLT, né? Contratado pelo hotel. Mas o bom dessa experiência na hotelaria é que se você depois quiser fazer consultoria, trabalhar com auditoria, ser um auditor, auditar outros segmentos, né? Indústria, também é muito válido. É bem interessante mesmo. Então, que a Fabiana até coloca aqui, Pode ser os dois. que todo conhecimento é válido, né? É importante, aprendizado, que tudo isso faz com que você cresça, né? Então, cada lugar que você passa, você vai guardando um pouquinho, isso vai alimentando, né? O seu crescimento profissional, o seu crescimento pessoal, né? O lidar com pessoas tão diferentes, né? Com certeza. E igual, a minha última pós foi em nutrição esportiva, né? Imagina, tô na hotelaria, fui fazer nutrição esportiva, mas ajuda, porque as pessoas, mesmo no trabalho, elas perguntam, Michele, tal suplemento, isso aqui, tem um hóspede que está treinando na academia, que ele pode tomar de pré-treino. Então, assim, até coisa que você nem imaginava, porque no hotel tem uma academia, né? Se vem um hóspede super importante, porque sempre vem gente famosa no hotel, né? Você também abre aí um leque para estar atendendo essa pessoa, né? Além, talvez, também de equipes, né? De atletas, talvez futebol, vôlei, né? Equipes assim. Aí você começa a pensar, né? Nutrição esportiva na hotelaria, onde ela vai entrar? Entra tudo. A hotelaria acho que só não entra a parte clínica, mas eu vou te dizer, a gente isolou pacientes com Covid e eu junto com o chefe, a gente fez um cardápio para recuperação de Covid. Então, para você ver, que é quase um hospital. Então, tem essas situações, N situações. A pessoa ficou lá 15 dias, aí você tinha que fazer o menu do dia todo para ela. Eu imagino. Eu imagino. E aí, gente, mais perguntas? Vamos aproveitar. Eu vejo assim, quando a gente leva, né, os alunos para visitas técnicas, e aí a gente contempla a hotelaria na visita, né, a gente leva a outros lugares também com esses serviços que são diferenciados, né, que não é aquele serviço do dia a dia da indústria, né, ou de uma empresa. E aí a gente percebe que os alunos ficam assim fascinados e que eles não imaginavam, né, a grandeza daquele serviço, né, de quanto até mesmo da delicadeza do cardápio, da importância dele. Por isso que eu achei legal até as perguntas do João Vitor e do Robson, né, em relação ao cardápio, porque eu sempre falo para os meus alunos que, para mim, Renata, fazer cardápio é uma das tarefas mais difíceis do nutricionista, porque a gente acha, não é? A gente acha que faz cardápio, fazer cardápio é assim, né? Quando você começa a fazer o curso, alguém já te pede logo, ou uma dieta ou um cardápio, né? Então, eu acho mais difícil. O Robson até colocou aqui, se você já vivenciou algum impasse entre um nutricionista e um chefe. Já tive alguns chefes. Esse mesmo da cidadezinha pequena que me fez, porque ele disse: você não sabe nada de cozinha. Foi isso. Aí eu falei: então eu vou aprender. Mas, por exemplo, hotelaria de luxo, no Fermo, a gente tem um chefe francês. Então, se eu não sei nada de gastronomia, a gente senta para fazer um cardápio e tal, como é que faz? Então, isso já não me deixou insegura, porque eu fiquei 3 anos na Espanha trabalhando em restaurante, então a gente já acaba se entendendo muito bem, né? Mas aquele tal negócio, eu acho que não é o impasse é você dizer, chefe, é o seguinte, se você usar tal ingrediente, vai acontecer isso, isso e isso. De acordo com tal legislação, é assim. A gente vai conversando. Eu acho que tem que ter essa troca e mostrar. Mas aí, se eles querem fazer, ok, só formaliza, tá?
E só quando a pessoa sente que você diz, ó, formaliza para mim por e-mail, ou, né, vamos fazer, a pessoa já não quer, porque sabe que a responsabilidade vai ser dele, né? Você mostrou os riscos, só que você precisa de conhecimento, né? Então, isso é importante, é saber se defender. E se a empresa realmente está te colocando numa fria e está fazendo tudo errado e não tem jeito, eu aconselho não ficar também, né? Você não vai arriscar seu diploma, né? Sua carreira numa coisa que uma pessoa pode morrer, né? Então, tem que saber dosar aí, né? É que aí quando você lida, né, a alimentação coletiva né, nessa questão do consumidor, né? Ela, quando você tem uma relação mais próxima com o DECOM, né, que é a Delegacia do Consumidor, aí você precisa estar muito atento a tudo isso, né? Então, olha como é que as coisas, né, vão se complementando. A gente teve, né, essa fala também da nutrição clínica e da educação nutricional lá no offshore, a gente teve essa fala da legislação, também dessa importância da legislação na semana passada, né, falando de consultorias, né? Então, como é que isso está sempre muito presente, né, nessa área da alimentação coletiva, porque a gente lida com o consumidor, né, que ele acaba recebendo um produto, um serviço já pronto, né, que nós estamos oferecendo. Vamos ver o que o Robson coloca. O próprio Código de Ética fala sobre isso. Se o ambiente não for adequado ao nutricionista, que ele pode se recusar e denunciar, com certeza. Eu já tive convites, assim, para estar trabalhando aqui no Rio, quando eu entrei no lugar, falei assim, não dá. Se o proprietário não quer investir no mínimo de segurança dos alimentos, não dá, né? Aí também a gente tem que saber avaliar e ver que realmente, né, não aceitar tudo, né? Tem que tomar cuidado, é muito sério essa questão de PROCON e DECOM. DECOM, se você é preso, você não é réu mais primário, então tem uma série de coisas que tem que ser bem... Por isso que o controle é muito grande. Hotelaria é muita fiscalização. Eu não sei o que tem que é direto. E o pior de tudo é você ver a comida na praia, as feiras de rua, de frente ao hotel, tudo largado, e às vezes é a realidade dos funcionários nos seus bairros, e ver tudo na rua, e aí você tem que explicar para ele que como tem que ser rígido para nós. Então, assim, é um confronto de realidade muito grande. Tem hora que não dá para entender, né? Com certeza. E lida, né, com o público também, né? Lida com esse consumidor. O mesmo consumidor que está no hotel é o mesmo consumidor que vai à praia, que vai à feirinha, né? As feirinhas de artesanato ou de alguns produtos mais característicos, né? O pastel da feira, né? Ele provavelmente nos arredores ele pode encontrar isso. O Robson bota que ele morre de medo de comer na beira da praia. Não, com certeza. Eu tive até um caso de um hóspede. Tem tanta coisa que dá para escrever um livro, mas tem gente que quer tirar proveito de tudo, sabe? Então teve um hóspede que disse: passei mal, porque às vezes quer que abona a diária, quer um desconto, enfim. E aí eu falei, então tá, você desce, a gente vai fazer uma anamnese, um recordatório. Você vai me dizer o que você comeu todos esses dias e tal, né? Passei tudo isso, né? Não falei com ele diretamente, né? Falei com o concierge. Aí o concierge entrou em contato, ele falou, não, comi alguma coisa na praia. Então, assim, quando você mostra um profissionalismo, que você vai fazer verificação, vai fazer uma anamnese, recordatório, a pessoa, opa, então é sério, né? Aqui não é oba-oba, então tem tudo isso também. É que tem toda uma questão técnica, né? A responsabilidade, como você falou. A Cláudia até coloca aqui que o offshore ele é, né, uma hotelaria marítima, né? E que sem as formalizações ela teria tido grandes problemas no início da jornada dela. Uhum. Você quer falar, Michele? Ou como passar? Não, pode passar. Então, a Fabiana diz, né, que ela é nutricionista, que ela já comia muito em restaurante, lanches e tal,
desde a pandemia, ela não come fora, sempre faz a comida em casa, passou a refletir, né, o quanto que nós temos que cuidar muito da alimentação, né, além da higiene, porque a saúde é em primeiro lugar. Então, a gente sabe dessa questão, né, dessa sutileza, e não é só um alimento bonito, ele precisa estar saudável, né, para a gente, não só em nutrientes, mas na parte higiênico-sanitária, né? Com certeza, ainda mais, eu falo sempre para a equipe, né? Imagina, idoso, gestante, criança, e quando vem comida de bebê, né? Que a gente tem que manipular, a mãe pede para esquentar, enfim, são N etapas que a gente tem que monitorar sempre. Mas, assim, eu acredito que não precisa também fazer um terror, né? A gente precisa ir em restaurantes que realmente a gente confia, a gente tem o direito de visitar a cozinha, qualquer pessoa pode entrar e olhar, porque é um direito nosso de entrar na cozinha, então, verificar, geralmente eu entro, às vezes no restaurante que eu quero ver como é o procedimento, então, a gente pode estar vendo isso, tem bastante rotatividade, né? Quando a gente tem reclamação de hóspede que teve uma intoxicação em buffet, alguma coisa, então eu geralmente mando a amostra para análise. Então, falando de conhecimento, a microbiologia é muito importante para fazer leitura dos laudos de análise, né? E pelo tipo de micro-organismo, né? A gente dá para determinar o alimento, a preparação, como foi, né? Ou se foi contaminação da pessoa, enfim. Então, esse conhecimento de microbiologia também é bem importante. Isso aí. Mais alguma? Ó, a Fabiana concorda. Ela ela está em Itaperuna, né? Então é mais difícil essa liberdade de saber como que são os restaurantes, porque eu sei, aí também é um desconhecimento meu. Aqui no Rio a gente sabe que tem uma legislação municipal, né? Que libera o nosso acesso, isso, a visitação. Já em outros lugares, eu não sei como é que isso funciona. Talvez lá seja mais limitado, né? Acho que é isso que a Fabiana diz, que eles têm medo de tudo, né? Que acha que é uma fiscalização, né? Talvez o medo da fiscalização. Sim. Aí o Robson fala sobre as amostras, né? Se são guardadas, por quanto tempo. Então, a obrigatoriedade é que todo o serviço de buffet, a gente precisa fazer coleta de amostra. Eu utilizo a legislação de São Paulo, que preconiza 4 dias. Então, eu deixo congelada 4 dias, e aí, se não houve nada, a gente descarta. Mas eu acho importante, sim, que tem algumas reações que demoram mais para a pessoa até estar passando mal e tal. Uhum. Mas essa amostra é importante. A amostra é muito importante. Com certeza. Com certeza. E às vezes é tão desvalorizada, né, Michele? As pessoas não dão muita importância a ela, mas o quanto é importante isso. Eu falo muito para a equipe dos estagiários, né? Acham que só coletar, mas não, porque na hora que tiver que analisar tem a quantidade certa, né? Tem que ter 100 gramas cada amostra, senão o laboratório não processa. Então, se o estagiário faz de qualquer jeito, né? Não consegue analisar. Então, também acaba que o nutricionista tem essa responsabilidade, né? De monitorar essa coleta. Isso aí. E aí, mais alguma pergunta? A Fabiana já está dizendo aqui que amou a palestra, as explicações, dando os parabéns a Michele. A luta é árdua, assim, né? Ai, com certeza, mas a gente faz o que gosta. Isso aí. Aqui, ó, o Robson também. O encontro de hoje foi maravilhoso. Parabéns para você, Michele. Parabéns para a gente, as professoras. Ai, obrigada, Robson. Obrigada, porque olha, a luta é realmente grande, mas não tem como, a gente gosta. Eu sou apaixonada em gastronomia, hotelaria, é muito bom. Eu acho que assim acaba o que a gente faz gostando, né, que nos dá prazer, nos dá um retorno tão importante, né? A gente vê uma valorização do que a gente está fazendo para a gente mesmo, né? Uma coisa que eu não falei, que a gente também monitora, que é muito importante, e a gente nem faz ideia, além da equipe de limpeza, né, que chama Stewards, na hotelaria, também tem a manutenção, a equipe de manutenção. Então, a gente faz monitoramento de temperatura de equipamento, câmaras,
né? Às vezes está o estagiário anotando na planilha, a planilha é tão importante, porque não é só um papel, né? Ela tem que ter ação corretiva. Então, essa acha que, né, não é nada, que a gente está fazendo de qualquer jeito, mas uma câmera ou equipamento ruim estraga, imagina, é uma intoxicação na certa, né? Então, com certeza. Trabalhamos juntos com a equipe de manutenção sempre. Isso aí. Olha, não tem mais perguntas, só tem elogios a você. Obrigada, gente. As suas explicações. Né? Eu acho que é um tema que é gostoso da gente ouvir, seu objetivo na sua fala, nos seus esclarecimentos. Então, eu não consigo. Oi. Pode falar. Não, Pode então, falar. como eu tenho esse costume da hotelaria de ser rápida, resolver as coisas rápido, acho que eu também não conseguiria me estender em 1 hora, né? Por isso que acho que eu fui tão incisiva aí na minha apresentação. Não, mas fica tranquila que foi tudo ótima palestra, tá tudo ok. Eu só quero, então, agradecer a você do projeto, por dividir com a gente as suas experiências, né? Toda a sua trajetória aí, da importância, né, de alinhar a nutrição e a gastronomia também, né? Que a gente hoje vê a gastronomia, né, com mais evidência também, com mais valor. Então, a gente só tem a te agradecer. Vou pedir o pessoal para não esquecer de preencher a lista de presença, né, para poder receber os certificados. E aí, Michele, a gente sempre tirou uma foto no presencial, né? A gente juntava, tirava uma foto, fazia aquela aglomeração. Ah, legal. Tá? Para poder abrir sua câmera. Né, dar aquele sorrisão. Eu só queria ver se quem vai fazer a foto hoje, se é a Ana. Estou sem retorno. O Cris está aqui. Vamos lá, abrindo as câmeras. Gabi, é você que vai fazer, Ana? Ou é a Isabela? Vamos lá, abrindo as câmeras. A Gabi não consegue. Quem vai? Bela ou Ana? Tá? Câmeras abertas. Hoje o pessoal está mais tímido, tá, Michele? Oi? Foi sim, professora. Tirei várias. Ah, legal. Depois vocês me passam. Foi sim. Isabela, obrigada por hoje, Isabela. Maravilhosa. Vou te enviar, pode deixar. Então, eu quero... Não, as meninas são ótimas, elas são... eu até costumo dizer que o projeto caminha muito também, tem todos esses anos, porque a equipe ela é muito prestativa, muito imbuída e na divulgação e na atuação do projeto. Tá? Então, eu quero só agradecer. É um projeto lindo. É como pegar no colo, né, e ajudar. Mais uma vez a você, Michele, pela sua disponibilidade, pelo aceite, né, em participar com a gente do projeto. Quero que na sexta... Isso. A gente, nutricionistas,
nas Forças Armadas, em forças militares. Tá bom? No mesmo horário, 17 horas. Um bom final de semana e uma boa sexta, final de sexta para vocês. Gente, tchau, até semana que vem. Tchau. 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 Eu não tive chat. Não tive. Quando eu escrevia e enviava, acabava tudo, baixava tudo. Então, eu já mandei uma mensagem para o meu técnico para ele ver se ele consegue resolver pela casa dele, remoto. Porque está direto, eu estou falando com você e está direto aqui. Alerta, 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 alerta. Aí depois então, Não consigo. eu vou até apagar aqui. Rosa, é dia 19, né? Hã? 19 e 20.